Deixo-vos a paz, apresenta a você o curso bíblico Examinai as Escrituras, mensagens de verdade e paz para o seu coração, apresentado por Ronaldo Mendes. Tema 7. Normas, conduta e vida cristã. Se você perguntar a uma criança com quem ela quer se parecer quando crescer, ela dirá com toda simplicidade: quero ser como o papai ou como a mamãe. Na verdade, quando ela atinge a idade adulta, parece esquecer do seu alvo de criança. As boas normas ensinadas pelos pais quase sempre já não fazem mais sentido em sua vida. E ao trilhar seus próprios caminhos, a vida pode se tornar amarga e ter consequências dolentes. Deus também espera que nós, como seus filhos, portemos segundo as suas normas ditadas para o nosso bem. Como você as tem praticado? Normas para um santuário vivo. A que Deus compara o corpo humano? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? 1 Coríntios 6, verso 19. Portanto, ele disse: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, verso 15. Seu desejo é de sempre habitar com seus filhos. No início foi assim. Veja Gênesis capítulo 8, versos 8 e 9. Após o pecado, Deus ordena a construção de um santuário móvel no deserto. Êxodo 25, verso 8. E posteriormente um templo em Jerusalém, onde ele se encontrava com seu povo. 2 Crônicas, capítulo 7, versos de 1 a 3. Depois, Deus marca a sua presença entre os homens na pessoa de Jesus. João, capítulo 1, versos 1 e verso 18. Ao Jesus subir ao céu, Deus passou a habitar no coração do próprio homem através do Espírito Santo. João 15, verso 26. Desta forma, nos tornamos um templo vivo, pessoal e individual do Santo Espírito. João 14, versos 26 e 27. Imagine você, todo limpo, de roupas brancas como a neve, ser convidado a morar numa casa toda desarrumada, suja, desorganizada e muito lixo espalhado por todo lado. Você não se sentiria bem, não é mesmo? Pode ser que você até mesmo tentaria entrar, mas o ambiente não seria compatível com o seu caráter. Amigo, assim se sente o Espírito Santo quando vem para habitar no homem e este não oferece as condições favoráveis à sua habitação. Quase sempre ele chega até entrar em muitos corações para cear com eles, mas muitos não querem permitir a limpeza completa de seu coração. Depois de muito se esforçar, o Espírito Santo, rejeitado, sai à procura de outra morada. Mateus 13, versos de 1 a 9. Deus deseja organizar a sua casa espiritual, física, social e moral. E creio que Ele já começou em você esta obra. Permita-o concluí-la. Deus almeja que você tenha também boa saúde física quanto a espiritual. 3 João, verso 2. Por isso, Ele estabeleceu normas básicas e ao alcance de todos. Sempre Deus começa pela alimentação, e esta poderá definir também nossa vida eterna ou morte eterna. Vejamos. Alimentos saudáveis para o homem. Quais os alimentos saudáveis indicados por Deus ao homem? Toda erva verde que dê fruto, que dê semente, vos será para mantimento. Gênesis capítulo 1, verso 27. O homem se alimentava apenas de vegetais. Ainda não havia morte nem de animais para servirem de alimento ao homem. Um certo dia, Adão e Eva comeram de um fruto que Deus ordenara não comer, e com isto pecaram. Gênesis capítulo 2, verso 17. Após o pecado invadir nosso mundo, desencadeou a morte. Mesmo antes do dilúvio, a Bíblia registra a distinção entre animais limpos e imundos. Quando a arca que Noé construiu estava pronta, Deus suscitou os animais para se salvarem das águas do dilúvio, vindo de todos os lados, de par em par. Eram 7 casais dos animais limpos e um casal dos animais imundos. Gênesis capítulo 7, verso 2. Quando a arca pousou em terra firme, não havia mais plantas, demoraria um pouco até que brotassem. Então Noé teve permissão para comer carne, matar dos animais limpos, que haviam 7 casais, e ainda assim não prejudicaria a perpetuidade da espécie. Porém,
Com a ingestão de carne como alimento, agora aquela geração que antes exclusivamente vegetariana viviam mais de 900 anos, viu seus anos de vida serem reduzidos ao que hoje vivemos, 70 a 90 anos. Compare Gênesis capítulo 6, verso 3 e 8, verso 20, com Salmos 90, verso 10. Animais que se podem comer e os que não se podem comer. Animais próprios para alimentos. Os que ruminam e o casco se dividem em dois. Exemplo: vaca, cabra, ovelha e outros. Confira Levíticos capítulo 11, verso 3. Carne, porém, com seu sangue, gorduras, banha, molho pardo e etc., não comerá, quer de gados, quer de aves. O sangue é vida, comê-lo é desrespeito à vida e a Deus. Gênesis capítulo 9, verso 4 e Levítico capítulo 7, versos 22 a 27. Animais impróprios, imundos para alimentos. Exemplo: cavalo, coelho, lebre, tatu, também o porco. Estes vos serão imundos. Levíticos capítulo 11, versos 7 e 8. Leia todo o capítulo 11 de Levítico e conheça mais sobre a lei dos animais, aves e peixes que podemos comer e dos que não podemos comer, conforme determinou Deus. Levítico capítulo 11, versos 46 e 47. Muitos que se dizem cristãos defendem o uso dessas carnes imundas como sendo alimento, dizendo que se você orar, tudo fica purificado. Não acrediteis neles. Isto é uma mentira, semelhante à que Satanás disse a Eva: pode comer que não morrerás. Gênesis capítulo 3, versos 2 a 4. A verdade é que Jesus jamais morreu para purificar as carnes de animais imundos e torná-las alimentos. Ao contrário, ele permitiu que uma legião de demônios entrasse nos porcos e estes pereceram no mar. Marcos capítulo 5, versos de 7 a 14. Você acha que se carnes imundas fossem alimentos, Jesus deixaria isto? Perder toneladas de carnes no mar, enquanto poderia saciar a fome de tantas pessoas? É claro que não. Deus purifica sim pela oração o que ele criou como alimentos saudáveis para os homens. 1 Timóteo capítulo 4, versos 4 e 5. Carnes imundas nunca foram alimentos. Filhos, não continue mais nesses enganos. Creia na Bíblia e Cristo te esclarecerá. Amigo, não queira pecar pelo que você come. Lembre-se que Adão e Eva pecaram por comer do fruto proibido. Gênesis capítulo 3, versos 6 e 7. Os que com conhecimento fazem uso em seus cardápios de carnes de animais imundos estão irritando a Deus. Isaías 65, versos 3 e 4. Estes serão consumidos pelo fogo do juízo. Isaías 66, verso 17. E isto é grave. Ele quer poupá-lo desta futura sentença, ajudando-o a vencer estes apetites pecaminosos. Não destrua sua vida pelo que você come. Romanos 14, verso 15 e verso 21. Confie no poder de Jesus e ajude a outros também. Por que não convém usar bebidas alcoólicas, estimulantes e drogas? O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. O homem que por eles se entrega nunca será sábio. Provérbios capítulo 20, verso 1 e capítulo 23, versos 20 e 21. Bebidas alcoólicas, estimulantes, certos chás, drogas e até mesmo café e refrigerantes que contêm cafeína alteram o metabolismo do corpo, embrutecem o cérebro, abalam o sistema nervoso, causam dependência, doenças gástricas e reduzem a capacidade mental e psicológica, diminuindo assim os anos de vida do homem. O uso destes afetam muitas vezes a conduta moral de seus usuários e, consequentemente, influem no relacionamento com a família, com seu próximo e com Deus. Ainda há tempo para você repudiar estes males. Comece agora a abandoná-los e não destrua seu próximo oferecendo-lhe estas drogas e bebidas fatais. 1 Coríntios capítulo 6, versos de 9 a 11 e Abacuque 2, verso 15. A solução para vencer os vícios é Jesus. Sem Cristo nada podeis fazer. João 15, verso 5. Se você convive com algumas dessas dependências, não gostaria de ser libertado agora? Dedicar-se inteiramente como templo para o Espírito Santo e glorificar a Deus no vosso corpo? 1 Coríntios 6, verso 19. Cristo é a libertação.
peça a Deus agora a sua ajuda, e Ele te fortalecerá e te libertará. Conduta e vida moral do cristão. Qual deve ser a aparência pessoal que agrada a Deus? Nesse século de culto ao corpo, corremos o risco de nos entregarmos às modas extravagantes. Exercícios são saudáveis e necessários. Sua roupa pode ser elegante, mas sem causar escândalos. Seus divertimentos devem existir, mas com precauções. Como nos livrar daquelas tentações negativas? A Bíblia nos orienta com segurança. Vejamos, tanto os homens quanto as mulheres devem se vestir com decência e modéstia. Não adorneis com ouro ou pérolas, mas com bom senso e sem escândalos para os outros, pois assim se portaram as mulheres e homens fiéis do passado. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 2 e 10. 1 Pedro, capítulo 3, versos 3 a 7. E Deuteronômio, capítulo 22, verso 5. Seja, porém, o homem interior de espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, verso 4. Lugares que o cristão não deve frequentar. Ambientes de divertimentos onde há discórdia, violência, escárnio, palavrões, pornografia, imoralidades, espetáculos de encantamentos, práticas ocultistas, desrespeito à vida, à natureza e blasfêmias usando o nome de Deus em vão, conforme Deuteronômio, capítulo 18, versos de 9 a 14. Filhos, lembre-se do 5º mandamento da lei de Deus: honrar pai e mãe, para que prolongue os seus dias na terra e sejam felizes e tenham famílias felizes. Efésios capítulo 6, versos de 1 a 4. Nem tudo que parece belo ou saboroso é bom para a sua vida física, mental e espiritual. Nem tudo que é lícito nos convém. 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. Portanto, glorificai a Deus através do vosso corpo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Amigo, permita a Deus cuidar de você em todas as coisas. O mundo vos odeia como odiou a Jesus e apresenta 1001 enganos para que peques contra o seu próprio corpo e contra a palavra de Deus. Mas Cristo veio para verdadeiramente nos libertar, João 8:32, e nos dar condições especiais de segui-lo, com temor e amor a Deus e ao próximo. 1 Pedro capítulo 2, versos 21 e 17. Com todo zelo pela causa de Deus. 1 Pedro capítulo 3, verso 13. Você que crê nas palavras inspiradas como fonte de orientação e realização do homem de Deus, 2 Pedro capítulo 1, verso 21, e 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, buscará agora forças em Cristo para romper com os costumes e hábitos prejudiciais à sua vida. Deus quer te dar vida em abundância, não só aqui, mas também na eternidade. Filipenses 4, verso 13 e João 10, verso 10. Ouça isto com atenção. Deus concede o Espírito Santo aos que lhe obedecem. Atos 5, verso 32. E praticar os princípios de saúde indicados na Bíblia é questão de obediência a Deus. Se você tem falhado, sabendo ou não dessas verdades, atente para este apelo do Espírito Santo. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia a todos os homens que se arrependam e se voltem para Cristo. Atos 17, versos 30 e 31. Qual será a sua decisão a partir de agora? Deixe o médico dos médicos, Jesus, cuidar de toda a sua saúde e vida. Este é o meu desejo também para você e sua família. Decida agora e ore comigo. Senhor, sei que deseja tudo de bom para mim e que eu tenha saúde e viva feliz, pois preciso cuidar melhor de meu corpo e mente. Ajude-me a abster de vícios, de bebidas inconvenientes e comidas impuras e viver segundo todos os princípios estabelecidos em sua santa palavra. Assim, o Santo Espírito habitará continuamente em mim e serei uma testemunha eficaz do seu amor e cuidado especial que tem pelos seus filhos. Por Jesus, amém. Outras informações sobre este e outros temas da Bíblia, entre em contato comigo, Ronaldo Mendes. Visite o blog www.deixovosapaz.blogspot.com ou faça como eu fiz, visite uma igreja adventista do sétimo dia mais próxima de você e ali solicite os seus materiais de estudos bíblicos. Com certeza você se surpreenderá com a sua mensagem. Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.